Boa tarde, bom dia, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Louvado seja Deus pela sua vida. Estamos entrando aqui na nossa quinta aula da disciplina Lealdade e Honra. Características da pessoa submissa. Eu quero declarar que essa aula, tanto a quinta como a sexta, será transbordante do Espírito Santo na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, eu quero aqui te apresentar cada aluno, Senhor Deus, nesse exato momento. Senhor Deus, cura eles, liberta eles de todo e qualquer, papai, pensamento, papai, que esteja desfocando ele deste momento de aula. Eu quero declarar, Senhor Deus, agora aqui, papai, unção, papai, de revelação. Abre os olhos espirituais dos teus filhos, faz eles, papai, perceberem, discernirem, receberem, Pai, entendimento que vem do teu trono, da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. E aí, cara aluno, que privilégio poder estar com você. Está encerrando as nossas aulas, né? Mas eu estou aqui me sentindo privilegiado por poder participar junto com você e poder contribuir para o seu crescimento na congregação Casa de Deus, para o seu crescimento do caráter de Cristo sendo construído no seu coração. Me sinto feliz por você e quero dizer que está chegando, está perto de terminar, está bem pertinho, persevere e você colherá muitos frutos. Amém? Então vamos lá. Bom, sinais de uma pessoa submissa. Em 1 Coríntios 14:8 temos o quê? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ao travar uma batalha, um exército precisa de moral, de união para a luta, a fim de manter esse moral elevado. É preciso eliminar toda dissensão. Aqui também diz que o trombetear para a guerra é um símbolo do liberar da palavra hoje no meio da nossa igreja. Ignorar a palavra ministrada, né, é o mesmo que ignorar a trombeta soada para a batalha. Isso nós encontramos em Números 10, 9 e Juízes 7, 18. O que eu quero dizer para você? Nós somos um exército de Cristo. Como todo exército, se nós nos compararmos ao exército de Cristo, que é a igreja do Senhor, uma característica marcante é respeito à autoridade. Eu digo isso com juízo de causa. Não sei se eu já comentei com vocês, mas eu sou do Corpo de Bombeiro do Maranhão, né? Exerço uma função lá, por enquanto, de cabo, né? E assim, sem autoridade e submissão, não há como um exército seguir para a batalha. Nós não estamos aqui no sentido de autoritarismo, mas de autoridade, de você compreender que no exército nós temos o nosso cabeça, que é Jesus, e o corpo, que é a sua igreja. Mas dentro dos nossos limites, dentro dos nossos prédios, dentro do nosso sistema, né, podemos dizer assim, de congregacional, nós temos autoridades, como nós temos conversado nessas aulas. Nós temos a figura dos pastores, do seu líder, dos discipuladores, e eles precisam exercer uma autoridade para que haja ali um alinhamento, uma concordância, e para que o fluir das coisas espirituais sejam colocados nos seus devidos lugares. Então, assim, nós estamos vivendo um tempo de célula forte. Então, toda responsabilidade sem uma supervisão, ela se torna um caos. Por isso há supervisão, por isso há relatórios, né? É preciso dar um feedback. Um cidadão pode dizer muitas coisas e criticar o governo ou as forças armadas, mas quando ele entra no exército e se torna um soldado, ele perde o direito de dizer qualquer coisa. Isso aqui aponta para mim e para você. Antes de nós conhecermos a Cristo, nós tínhamos as nossas opiniões, nossa forma de pensar. E eu sei, amado, que eu também já fiz isso. Todos nós já fizemos. Criticar autoridades, criticar governadores, presidentes. Mas
à luz do Espírito Santo, à luz da palavra, nós entendemos que toda autoridade foi constituída por Deus. Mediante isso, nós agora, como cristãos, como embaixadores de Cristo, como representantes de Cristo nessa terra, nós honramos nossas autoridades. Nós perdemos o direito, porque esse direito nos era dado pelo inimigo quando nós éramos do mundo. Hoje nós somos de Cristo e nós temos que honrar, falar bem. Você e eu precisamos exercer essa vida do Senhor, essa vida de Cristo no dia a dia. Amém? Então, na igreja, somos preenchidos com um espírito de luta, de batalha espiritual. Eu e você estamos em constante batalha espiritual. Saiba disso, creia nisso. Você é muito importante para o corpo. A sua oração, ela é importantíssima. Amém? Assim, o inimigo ele tem infectado a igreja com um espírito de rebeldia, disfarçado em críticas e opiniões aparentemente inofensivas e até bem intencionais. É tempo de nos unirmos para a peleja e eliminarmos toda dissensão. Você se considera uma pessoa submissa? Faça esse questionamento. Se pergunte, você tem obedecido seus pais, seus líderes? Você tem se submetido ao seu patrão, se submetido às pessoas que exercem uma autoridade, seja espiritual, seja funcional, seja eclesiástica, seja civil, enfim, precisamos sempre nos submeter. Amado, onde não tem submissão, não haverá manifestação da vida de Deus, porque a humildade, ela agrada a Deus, e a soberba, ela afasta o Senhor, né? Ela resiste, o Senhor resiste à soberba. Então, qual é o nível da sua submissão? Ignorar orientações, não executar direções dadas, rejeitar convocações espirituais, falar mal dos pastores, permitir que outros o façam, são expressões comuns de rebeldia. Já temos falado sobre isso. Em aulas passadas nós lembramos que permitir que outras pessoas falem mal do seu líder, do seu pastor, da sua congregação, quando você está totalmente persuadido das pessoas que estão sob sua liderança, sob a autoridade sobre a sua vida, e você consentir, não falar, não defender, não ser leal, você acaba se tornando um cúmplice. Lembrando que se as pessoas estão tendo a liberdade de falar com você sobre, ou falando mal de pessoas para você, é porque em algum momento você deu liberdade. Então, eu quero declarar isso, que você não é desse tipo de pessoa, você é leal e submisso. Amém? Então, qual é o soldado que ignora as ordens do seu comandante? Todavia, no exército da igreja, às vezes temos de implorar para alguns obedecerem uma ordem. Sabe, amado, muitas das vezes o nosso coração, ele entra nesse sentido de não querer receber ordem. Às vezes, o seu líder, ele pode ser uma pessoa mais humilde do que você, menos inteligente no sentido de conhecimento do que você. Perdão, a ferida no meu nariz aqui que está incomodando. Então, e você às vezes não quer se submeter. Como é ruim em termos em nosso meio, pessoas assim, sabe? Eu sei que cada um de nós está em transformação, mas é importante que você, aluno da escola edificadora, terceiro curso, saiba discernir a sua submissão. Já pensou se um comandante, um capitão, tivesse que implorar todas as vezes que ele me desse uma ordem lá no meu trabalho? É incoerente isso. Nós devemos submissão porque nós fazemos parte de um corpo, né? Não só da igreja, mas do nosso ambiente de trabalho, que nós precisamos nos submeter aos nossos superiores. Isso nos aponta para o nosso coração. Olha só, se apenas nos submetemos quando concordamos, é porque não submetemos, apenas fazemos o que achamos melhor. Esse é o rebelde, ele só faz o que acha melhor, ele é cheio de opinião, só julga, só alinha aquilo que é interessante para ele. E você não é assim, amado. Então, uma das características de alguém submisso é ele reconhece facilmente a autoridade.
quem tem revelação da importância da autoridade não vive solto e sem restrição, sabe? Ele busca se submeter de coração e não apenas por obrigação. Amado, hoje nós servimos a Deus por amor, porque Deus nos amou primeiro. Nós servimos, nós dizimamos, nós amamos uns aos outros, não por obrigação, não por troca, mas porque Jesus nos amou primeiro. E nós declaramos, criei e por isso falei, é o que nós vivenciamos na nossa congregação Casa de Deus. E assim, há muitas autoridades na igreja. Uma pessoa submissa reconhece a autoridade quando a encontra. Sabe, como é comum, amados, eu já fiz isso quando não tinha revelação. Quando eu vou conversar com um irmão, por exemplo, que é obreiro, e eu chamo irmão Danilo, irmão Kelson, irmão Fábio. Não, amado. Deus o colocou em uma unção, em um encargo, em uma posição. E esses homens foram aprovados por Deus, estão e continuam sendo aprovados. Glória a Deus. Então é obreiro Danilo, é obreiro Kelson, é obreiro Fábio, é pastor Kennedy, é pastor Everdan. Esses são os nomes, são os encargos, né? São os encargos de autoridade que os nossos irmãos em Cristo, sim, mas autoridades na igreja. E nós devemos nos submeter a cada um deles. Amém? Se você nunca encontrou alguém suficientemente bom para ser autoridade sobre você, isso é uma prova de que você é rebelde e arrogante. Como é forte isso, sabe, amado? Tem pessoas que dizem, eu não baixo a cabeça para ninguém, não submeto para ninguém. Mal sabe ele que está andando num caminho de rebeldia, que nós já vimos na primeira aula, que gera morte. Aquele que é submisso sabe que a sua submissão não depende da perfeição do líder, mas da autoridade que lhe foi delegado. Olha como isso é importante, amado. Você não é submisso à pessoa em si, mas à autoridade que foi derramada sobre a vida dele. Então, nós nos submetemos à autoridade. Lembre que a liderança, o líder, aponta para o homem. A autoridade aponta para Deus. Amém? Aquele que se rebela contra um líder, no final se levanta contra o próprio Deus. Tenha muito cuidado, amado, quando você for falar de alguma autoridade, seja ela qual for. Tenha discernimento, porque falar mal de uma autoridade, você está quebrando o princípio da honra. Você está abrindo brecha para que demônios, para que circunstâncias, para que sua mente venha lhe condenar, venha lhe culpar. Lance fora isso, amém? Romanos 13, 1 e 2, nós temos falado muito sobre esse versículo. Ele diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Amado, o seu pastor, o seu obreiro, o seu líder de célula, o seu discipulador, ele foi ordenado por Deus. Foi escolhido, foi aprovado. Não resista a nenhuma autoridade, pois a palavra de Deus diz assim, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Amado, Deus ele não tolera a rebeldia. Já falamos sobre isso. Tenha discernimento. Busque revelação. Talvez você nem goste do seu líder. Talvez você nem goste do seu pastor. Talvez você nem goste do seu patrão. Talvez você nem goste de alguém que exerça uma autoridade sobre a sua vida. Mas você não é alguém que anda por emoção. Você anda por princípios. Sabe? Guarde essa frase. Uma frase que muito me impacta. Em relação a princípios, 1 centavo vale o mesmo que 1 milhão. Porque princípio você não quebra, não negocia, você obedece. Porque quando você obedece ao princípio, você está revelando um coração submisso, um coração que encontra no Senhor a paz, que encontra no Senhor a satisfação, porque sabe que Deus é o seu protetor, é o seu Pai, e toda autoridade instituída por Ele, você respeita. Amém? Vamos para frente. Outra característica. Uma pessoa submissa, ela não é independente. Já falamos sobre isso em aulas anteriores. Ser independente é reconhecer que ninguém é autoridade sobre mim e que eu posso fazer qualquer coisa na igreja sem o conselho ou a orientação de alguém. Todo rebelde também é muito arrogante. Isso é fato. Lembra? O rebelde, ele aponta para
duas características. Ele é orgulhoso e ele anda na justiça própria. Essas duas situações andam juntas, apontam para um coração arrogante. Não estou sugerindo que você seja dependente de pessoas, mas você precisa prestar contas dentro da igreja. Não somos independentes, mas somos ligados uns aos outros como o membro do corpo. A independência é um grande sinal de rebeldia, sabe? Eu não sei se você tem costume de fazer isso, mas eu acho tão assim, minha opinião, mas também é um conselho. Bonito, sabe? Louvável. Quando você vai faltar a célula, você avisa o seu líder. Muitas das vezes o líder faz ali o lanche, quando é o dia dele, por exemplo, não sei como é que é a sua escala de lanche, e ele reserva ali uma alimentação maior, contando com a sua presença. Aí quando você não avisa que não vai, às vezes estraga, às vezes sobra. Eu sei que comida não estraga no nosso meio, mas é muito bom, porque a palavra de Deus também diz, né? Quem é fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. E é tão bom você zelar por aquilo que Deus tem dado nas suas mãos, os seus proventos, seu dinheiro, sua dispensa, sabe? E é importante nós mantermos essa expressão de honra uns com os outros. Avise, dê ciência para o seu líder da sua vida, sabe? O seu líder, ele intercede por você, ele ora por você. E é uma bênção as atitudes de pessoas submissas. Deus se agrada disso. Pode ter certeza disso, amado. Deus não aceita fogo estranho. A gente conversou até na aula passada sobre isso. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante de Deus e foram consumidos. Amados, eles foram mortos. Louvado seja Deus que hoje nós temos Jesus Cristo em nossas vidas, que rasgou o véu. Mas, por exemplo, fogo estranho também pode ser confundido ou, assemelhado, por exemplo. Será que você está dando o seu melhor no curso? Será que você está investindo tempo de qualidade nos seus estudos? Sabe? O fogo estranho, ele também aponta ali para aqueles animais que eram oferecidos como sacrifício no Velho Testamento, animais aleijados, animais que não eram perfeitos. Esse tipo de animal, ele não era aceito por Deus. Ele teria que ser um animal perfeito. E assim, o fogo estranho é aquele que tem origem em nossa presunção de independência. Ou seja, assemelhando com esses animais defeituosos, né, do passado. Hoje você não precisa fazer nenhum sacrifício, porque Jesus já fez tudo na cruz. Mas o princípio espiritual, ele ainda vale. E às vezes você pode não estar dando o seu melhor, chegando no culto, na metade do louvor, ou atrasado, chega atrasado na sua célula, sabe? Você é um irmão maduro, um irmão que está avançando, e você é espelho para outros irmãos. E quando nós fazemos esse tipo de atitudes, nós estamos oferecendo fogo estranho a Deus. Estamos oferecendo animais defeituosos para o Senhor. Se doe por completo, amado. Se doe com o que você tem de melhor para Deus, sabe? E acaba se tornando uma presunção da parte das pessoas entregar qualquer coisa para Deus, como se Deus aceitasse qualquer coisa. Deus só aceita o seu melhor. Amém? Terceiro ponto. Aquele que conhece a autoridade, ele não procura ser autoridade. Lembro da live de hoje da pastora Maíra, do nosso jejum, né? Ativando o corpo. Sabe, amado? Aquele que se coloca diante de uma autoridade, ele não procura ser autoridade. Isso, Jesus, na palavra de Deus, ele diz que Cristo se fez homem, sabe? Ele abandonou a sua glória para se fazer homem, sabe? E ele andou como um homem, sofreu as tentações como um homem, morreu em morte de cruz, e hoje está sentado à direita de Deus Pai, porque o nosso Senhor Jesus, ele se desfez da autoridade para se tornar homem, enquanto o próprio inimigo, ele quer usurpar o poder. Então, assim,
há os que procuram posição, mas fogem da responsabilidade. Muitos daqueles que buscam autoridade no meio do nosso corpo, no meio da igreja, eles estão apontando ali porque eles querem ser vistos. Mas quando a responsabilidade de se propor, de se colocar à disposição quando tem que fazer, eles não dão a devida resposta. Alguns procuram status, como eu acabei de falar, presumem que a autoridade é algo para se desfrutar. Amado, nós desfrutamos é do Senhor Jesus, é no Espírito Santo. Sabe? Liderar é servir, e servir é amar o próximo. Assim como Jesus amou a igreja, se doando, morrendo para sua carne, morrendo para o seu ego, morrendo para suas vontades, em prol de outras vidas crescerem e serem revestidos da glória de Deus através de discipulado, através de testemunho, através da oração. Autoridade, ser uma autoridade espiritual é um privilégio, mas também nós temos as nossas responsabilidades. Amém? Eu creio que você, logo logo, será uma autoridade no reino espiritual, porque você é aquele que se submete, você é aquele que é submisso, que conhece a autoridade. Também temos aqui nesse item que aquele que é submisso procura cuidar do seu líder, porque entende a responsabilidade espiritual da função que o seu líder exerce. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Cuida do seu líder, amado. Ora por ele. Seu líder precisa de você. Ele procura ser parte das soluções e nunca do problema. Os rebeldes, eles procuram dificultar a vida do líder porque querem que ele pague um preço pelo status que possui. Está repreendido. Misericórdia. Que pensamento do inferno esse. Olhe para o seu irmão que está do lado nesse exato momento e diga para ele: eu faço parte da solução, não dos problemas. Diga para ele também, o seu irmão que está do seu lado: nós somos solução no corpo de Cristo. Amém? A rebeldia sempre começa com a inveja, como aconteceu com Lúcifer. Todo rebelde inveja a posição do líder, por isso tenta minar a sua autoridade. Sabe? Ele fica dizendo que é melhor que o líder, que sabe mais que o líder. Enfim, tudo ele tem uma opinião. Ah, o líder podia ter feito desse jeito. Ah, o líder poderia ter feito de outra forma. Sabe? Ele tem inveja. Ele não se vê abaixo do líder, ele só se vê acima. Meu Deus, está repreendido isso do nosso meio. Eu creio que você não é assim, amado. Que você é aquele que reconhece a autoridade do seu líder. Por isso você é próspero. Por isso o favor de Deus está sendo derramado sobre a sua vida. Porque você entende e você tem revelação do que é se submeter. Amém? Olha só. A gente viu que o erro do líder é um teste para o liderado. E aqui nesse item, ele nos diz que depois ele fica muito atento aos erros do líder. Amado, quem fica olhando só para os erros, está com os olhos vendados, está com os olhos cheios de trevas, está trazendo doença para o corpo. Num segundo momento ele pensa que seria capaz de fazer melhor que o seu líder. Acabei de falar sobre isso. Por fim vem a indignação, né? Se eu vejo os erros e posso fazer melhor, porque ele ainda é meu líder. Amado, como isso acontece? Você pode perceber também, até mesmo no seu âmbito de trabalho, escola, seja onde for a área que você trabalhar, sempre haverão pessoas dessa forma indignadas, magoadas, né? Lembra? A mágoa é uma das... A pessoa ofendida é um dos estágios, né, da rebeldia. Se não posso tomar o lugar dele, também não preciso me submeter a ele. Aí pronto. Aí o espírito do diabo está todinho nessa pessoa. Ele não se submete, ele vai fazer confusão. Aí vai passar por todos aqueles estágios que a gente assistiu na primeira aula sobre a deslealdade. Mantenha-se afastado de pessoas que exercem esse tipo de comportamento. Essas pessoas, elas não são pessoas para estarem junto com você. Lembra? Julgo desigual. O profano não tem unidade com o santo. Amém, amado? Não estou dizendo que você não possa investir tempo para ganhar essa pessoa, mas tenha a atitude correta. Tenha o discernimento do local. Traz ele
para o nosso meio. Nunca vai você para o meio deles. Amém? O quarto ponto é, aqueles que são submissos, eles são tardios para opinar. Entenda, aqueles que rapidamente emitem a sua opinião mostram um coração independente e vaidoso. Ou seja, eles querem logo colocar sua opinião. Não espera nem o líder terminar, já estão dando uma outra opinião em cima, né? Assim, a vaidade e a independência, elas mostram um coração que tem dificuldade de se submeter. Amado, eu tenho até testemunho sobre isso. Eu era muito assim, sabe? Submisso, vaidoso. E assim, quando eu comecei, também ter minha empresa, então assim, quando eu cheguei no Corpo de Bombeiro, no início, né, uns 7 anos atrás, assim que eu me converti, me falaram lá no quartel, né? Falaram assim pra mim, olha, pega essa enxada e vai capinar aquilo ali e tal, tal. Eu, tudo bem, vou capinar. Fazia lá, capino. Aí a pessoa dizia assim pra mim, lá fora tu pode ser líder, tu pode ser empresário, tu pode ser o que tu quiser que seja. Aqui tu é só um peão. E aqui tu vai ter que se submeter aos que têm uma autoridade, né? Amém. Tudo bem. E aí nesse dia, Deus falou no meu coração assim, que Ele ia me ensinar o que era ser submisso. Desde então, o Senhor tem tratado o meu coração nessa área. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, que os frutos de um coração submisso têm se manifestado na minha vida. Eu tenho colhido esses frutos, amado. Não tenho dificuldade hoje para me submeter, seja bom, seja ruim, toda autoridade procede do Senhor. E se ele está lá foi porque ele foi ordenado por Deus. Não importa a esfera, não importa o ciclo, eu vou me submeter. Você também vai se submeter. Eu declaro isso em nome de Jesus. Assim, aquele que é submisso, ele deseja ouvir a opinião da autoridade antes de expor a sua própria. E só o fará se realmente for contribuir para ajudar a resolver os problemas. Então, amado, às vezes você tem uma opinião, não é errado você ter uma opinião, mas será se a sua opinião vai ajudar a solucionar aquele problema ou vai trazer mais dúvida? Nós não somos ministros da dúvida, nós somos ministros da nova aliança, da reconciliação. Nós somos aqueles que fazem parte das soluções, lembra? Então, pessoas cheias de opiniões, na verdade, elas querem ser autoridade. Elas querem colocar ali, querem mostrar uma identidade de que tem sempre algo para falar, quer mostrar uma atitude de alguém que é ponderado, de alguém que está ali pronto, que sempre, sabe, esse tipo de pessoa de uma forma vaidosa, que ela fica aguardando as pessoas virem pedir a opinião dela. Por quê? Porque é isso que ela expressa no seu dia a dia. Mas uma pessoa torna-se autoridade na obra do Senhor por conhecer a vontade, a mente e os pensamentos de Deus. Olha que coisa interessante. Ele não se torna autoridade por conhecer toda a palavra, por ler a Bíblia, por se submeter ao seu pastor, ainda que isso seja importante. Ele se torna autoridade quando ele conhece a vontade, a mente e os pensamentos de Deus. Amado, é muito forte isso. Tem a revelação disso. Louvado seja Deus. Aleluia. A extensão da nossa autoridade é a exata medida do nosso conhecimento da vontade de Deus. Olha só que lindo isso aqui, tá? É a exata medida. Amado, o Espírito Santo é quem vai te capacitar para isso, sabe? Ó, ninguém quer saber a sua opinião. É forte. Se a opinião fosse boa, né, a gente já lidou. Vocês vão aprender mais sobre isso também numa matéria muito importante no próximo período, né, no próximo curso. Então, ninguém quer saber sua opinião, mas todos desejam saber o que vai no coração do Pai. A casa de Deus ela é edificada quando alguém fala da parte de Deus e não quando alguém dá a sua opinião própria. Amado, é o Espírito Santo que está dentro de mim e de você que testifica. Já aconteceu, se não, vai acontecer. De quando você passar, dar uma palavra para alguém, dar um direcionamento, uma palavra profética, um versículo, alguma coisa do tipo, alguém, o irmão disser assim para você: eita, irmão,
O Senhor estava meditando sobre isso hoje. Amado, isso é testificar do Espírito. Mas quando vem de você mesmo, amado, eu quero dizer para você que Deus sabe o meu e o seu coração. Não precisamos fazer ou, digamos, mostrar alguma coisa sem a real necessidade. Nós já fomos aprovados por Deus pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo nos deu a liberdade. Nós somos aprovados por Deus. Não precisamos provar nada para ninguém, sabe? Você não precisa provar para ninguém que está cursando a esqualificadora. Eu não preciso provar nada para ninguém de que sou um professor da escola, que sou discipulador, que sou líder de célula. Não, amado. Nós fazemos isso para Cristo. Cristo já pagou tudo, já fez tudo por nós. Deixa o Espírito Santo falar, sabe? Eu tenho, assim, aprendido muito sobre isso na seguinte questão. Quando eu vou opinar alguma coisa, o meu posicionamento, eu respiro fundo, eu aguardo ali um momentinho, faço essa reflexão no Senhor, pergunto para Deus se realmente é importante essa fala, se eu devo falar, sabe? Seja dirigido pelo Espírito. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Você pode planejar algumas coisas no seu dia. E isso está dentro até mesmo do seu controle. Porque o seu planejamento é seu. Você está planejando ali, amado, mas coisas, situações, circunstâncias podem sair fora da sua linha de raciocínio, fora do seu planejamento. Aí, amado, você vai responder a essa circunstância, essa situação, com aquilo que você não planejou, mas com aquilo que está dentro de você. Olha que poderoso. Você planeja falar, mas você só reage com aquilo que está dentro do seu coração. Então, não seja guiado pelas emoções, seja guiado pelo Espírito. Dê a resposta correta, de acordo com a situação ali exigida. Amém? O quinto item é: a pessoa submissa é muito sensível a rebeliões e a iniquidades. Sabe, o homem submisso é aquele que foi tratado por Deus na sua rebeldia. Eu quero declarar e afirmar e reafirmar isso, amado. Eu que vos falo, fui tratado na minha rebeldia. Sabe, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Tratou, transformou. Também está transformando você. Por isso ele sente temor quando percebe outros agindo dessa forma, pois sabe o custo do tratamento, amado. Dói. Dói porque a carne grita. Então, quando você percebe pessoas se colocando numa situação de rebeldia, isso aponta para algo muito importante. Já tem no seu coração uma característica de uma pessoa submissa, ela é sensível, sabe? Sensível à rebelião, sensível a contendas. Ela já percebe que aquele ambiente, aquela pessoa não está agindo de forma coerente, né, com a pessoa que ela é em Cristo Jesus. Precisa de revelação, precisa de ajuda, antes que seja tarde demais. Mas o que você sente quando alguém age com rebeldia? Tem uma pergunta para você. Fica do lado dela? Você concorda com suas ideias? Fica calado? Amado, quero dizer uma coisa para você. Posicione-se. Não se submeta a pessoas rebeldes. Não, lógico, você vai falar com amor, vai falar com paciência, mas se posicione, seja firme. É diferente de ser grosseiro. Pedras posicionadas são aquelas que Deus usa na sua obra. Ok? Os semelhantes se atraem no mundo espiritual e também no natural. Não julgue desigual. Você se sente mal quando você está naquela situação. Pessoas rebeldes, elas sentem liberdade para falarem mal de autoridade perto de você. Já falei sobre isso, né? Porque você concorda com as ideias delas. Mesmo o seu silêncio é uma concordância. Você não é assim. Eu declaro isso em nome de Jesus. Se você não é sensível para perceber quando alguém está sendo rebelde, isso significa que a rebeldia ainda não foi tratada por Deus em sua vida. Ou você ainda é novo na fé. Mas assim, você está no terceiro curso.
da escola edificadora, eu não posso mais considerar você, amado, como novo na fé, pois você já tem uma caminhada, você já foi consolidado, provavelmente você já foi batizado. Talvez você possa até não ter ido para o encontro ainda. Eu tenho um irmão, meu liderado, hoje meu líder de treinamento, que ele passou por todas as etapas, já está quase se formando também na escola edificadora, e foi ao encontro um dia desse. Depois do encontro, ele voltou diferente, transbordando, mas já tinha vida de Deus dentro dele. E ele é um irmão muito amado. E assim, item 6. Aquele que é submisso, ele consegue levar outros à submissão. Se você está assistindo essa aula e você é um líder em treinamento, você é líder, ou eu declaro que você vai ser próximo líder em treinamento da sua célula, porque você é aquele que vai ajudar o seu líder a conduzir a célula. Amém? Você vai ser conduzido e também você vai conduzir homens, mulheres, crianças, irmãos a se submeterem, sabe? A primeira lição de um bom servo de Deus é se submeter à autoridade. Precisamos ver que há autoridade em todo lugar, em casa, na escola, no trabalho, na sociedade. Nós até já falamos sobre isso. Mas o que eu quero dizer? Que a autoridade, o seu posicionamento, ele reflete, sabe? Porque você é uma referência do amor de Deus na sua cela, na sua casa, na sua congregação, onde quer que você esteja, na sua sociedade. E as pessoas serão influenciadas pelo seu posicionamento correto. Muitos veem a submissão como um castigo ou uma punição, uma vez que Deus disse a Eva que ela deveria se submeter a Adão depois da queda. Então, assim, a gente até já falou sobre isso também. Você pode perceber que esse capítulo, esses próximos 2 capítulos, eles são um pouco repetitivos de algo que nós já falamos. Por quê? É que nem a Bíblia. Quando a Bíblia repete algo, situações, é porque é muito importante. Você precisa solidificar isso na sua mente. Então, nós precisamos reconhecer que a autoridade já existia antes da queda e, portanto, a submissão também. Eita, Adão, sabe? Ontem eu estava desfrutando, assim, sabe? Pensando, amado, olha a glória que Adão tinha. Adão, ele refletia a imagem de Cristo, a imagem de Deus, ele brilhava, a ponto de Lúcifer ter inveja dele ali. Meu Deus, ele tinha toda a autoridade e ele jogou fora, ele perdeu ali, né? Devido a uma atitude de rebeldia, de desobediência, de incredulidade. Mas hoje nós conquistamos tudo isso de volta pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz. Meu irmão, que privilégio esse meu e esse seu. E podemos fazer parte do maior investimento da história da humanidade. Investidores do Reino. É o nome da minha célula. Investidores do Reino. E você é o investidor do Reino. Você é aquele que valoriza Deus. Aquele que se submete. Eita, glória. Sabe? A maneira como somos treinados é andando com pessoas submissas. Você precisa ter, amado, pessoas que reflitam essa característica no seu meio. Porque você vai também ser influenciado por essas pessoas. No tocante do Espírito Santo testificar na sua e na vida deles. E vocês serem a cada dia fortalecidos pelo amor de Cristo. Amém? Então, no processo de crescimento, nós também precisamos ter um espírito de submissão. E também precisamos ser treinados na submissão. É muito importante nós termos o espírito e também sermos treinados nisso. Eu quero dizer para você que nenhuma aula dessa ela está sendo à toa. Você está sendo treinado na submissão. Creia na sua casa, no seu trabalho, na sua célula, seja onde for. No trânsito, você está sendo treinado, amado, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem seu propósito. Esse sou eu, esse é você. Não existe bom e nem ruim. Só existe vida de Deus fluindo do trono da graça para a minha e para a sua vida. Até a volta de Cristo. Amém? Então, pessoas submissas passam por um espírito, o espírito de submissão. Assim como pessoas rebeldes infectam a igreja com o espírito de rebeldia. Cabe a cada soldado zelar pela unidade do exército. Não admita a ninguém agir com rebeldia dentro da sua célula. Amado, seja
ali olhos do seu líder. Às vezes o seu líder não vai ver tudo. E se algo se revelou a você, é porque Deus quer que você, entenda isso, você haja com o ensinamento, com o entendimento correto que hoje você tem aprendido nessa aula tão maravilhosa que nós acabamos de encerrar. Amado, está encerrando. Quero declarar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Assim eu confio. E muito logo nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém? Essa aula chega ao fim. Até a próxima aula. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém?